Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Santa Cruz e é um prazer te receber aqui no nosso canal. Afinal de contas, esse é o canal do professor de Educação Física. Hoje eu trago uma dica bem interessante. Nós vamos falar sobre o podcast nas aulas de Educação Física. Então, o podcast é uma ferramenta que o professor de Educação Física pode utilizar nas suas aulas como mais uma das ferramentas digitais para que as habilidades e competências dos seus estudantes sejam desenvolvidas. Mas antes de entrarmos na dica do canal, eu peço a você que ainda não é inscrito, que aproveite, se inscreve agora no nosso canal, ative o sininho para receber todos os nossos conteúdos que vão te ajudar aí na tua parte pedagógica, no planejamento das aulas de educação física. Bem, o podcast nós podemos entender como arquivos de áudio em que se utilizam múltiplas linguagens e gêneros discursivos para informar, entreter e divertir um público-alvo. Então, é uma ferramenta educacional que você, professor, professora de educação física, pode colocar nas suas aulas. O podcast é uma atividade em que os alunos estarão envolvidos em diferentes situações que irão permitir o desenvolvimento de habilidades e competências relacionadas à experimentação, à compreensão, à fruição e ao uso de diferentes linguagens e tecnologias, principalmente as linguagens corporais advindas da cultura corporal de movimento e também as tecnologias digitais. Uma ideia e alguns exemplos de podcast que podem ser utilizados como ferramenta educacional nas aulas de educação física, nós podemos citar o bate-papo, os debates, também a mesa redonda, os podcasts educativos, aqueles no formato de entrevistas e também aqueles mais informativos. Você também pode utilizar outros formatos de podcast. Os podcasts nas aulas de educação física, eles vão ajudar os alunos a desenvolver as habilidades que são próprias de educação física, sejam elas ao longo do ensino fundamental e também no ensino médio. O uso do podcast nas aulas de educação física serve também para tematizar uma determinada prática corporal que você, professor, está utilizando ao longo do seu bimestre. Brincadeiras e jogos, esportes, lutas, danças, ginásticas, práticas corporais de aventura, são exemplos de práticas corporais que podem ser tematizadas via utilização do podcast. Uma outra alternativa também é utilizar o podcast para substituir algum instrumento avaliativo, um seminário ou uma prova, utilizar o recurso do podcast para estimular diferentes linguagens nos estudantes, para que ele possa conhecer, desenvolver outras competências e habilidades ligadas também à cultura digital. Outra ideia é que o uso do podcast possa reforçar um objeto de conhecimento. Então, você desenvolveu lá, por exemplo, um objeto de conhecimento de ginástica de condicionamento físico. Então, você vai pedir para que os estudantes produzam um podcast enfatizando a ginástica como qualidade de vida, como saúde. Então, pode ser também uma ferramenta auxiliar no processo de ensino e aprendizagem de determinado objeto de conhecimento. Outra ideia do uso do podcast é o professor usar esse instrumento como forma de avaliar as diferentes linguagens dos seus alunos. Como é que eles trabalham em grupo, como é que eles produzem a linguagem corporal e traduzem essa linguagem corporal para a linguagem escrita na produção, para a linguagem verbal, para as apresentações do podcast. Então, as alternativas são inúmeras para utilizar essa ferramenta. Dentro dessa perspectiva, eu trago aqui o uso do podcast em diferentes possibilidades, seja desde os anos iniciais do ensino fundamental, onde o professor, a professora vai auxiliar no processo de produção do texto, na gravação do podcast, em auxiliar os alunos do trabalho em grupo. Ao longo do ensino fundamental, nos anos finais, esses alunos com mais autonomia já podem trabalhar em duplas, em pequenos grupos, e organizarem o texto, o roteiro, todas as etapas de produção e apresentação do podcast. Então, a ideia é que já no ensino médio, esses alunos tenham total autonomia, que eles sejam protagonistas, que escolham temas ligados à educação física e possam produzir o podcast no formato de entrevista, no formato de bate-papo, no formato dialogado, para que ele possa utilizar essa ferramenta dentro desse processo nas aulas de educação física.
Alguns temas podem ser utilizados tanto em aulas, você vai utilizar o podcast em um conjunto de aula, numa sequência didática, ou por meio de grandes projetos da escola. Então, a sugestão de alguns temas, utilizando aí as unidades temáticas, brincadeiras e jogos tradicionais da minha região, a inclusão por meio dos esportes, a ginástica para a saúde e qualidade de vida, outro tema também, as danças populares do Brasil, a esportivização das lutas e também as práticas corporais de aventura e o meio ambiente. Aqui algumas sugestões de temas, para você utilizar nos podcasts. Então, você vai verificar quais são as unidades temáticas, os objetos de conhecimento que estão sendo desenvolvidos ao longo desse bimestre, e você vai propor o uso do podcast como mais uma ferramenta pedagógica, utilizando recursos digitais. Aí você pode utilizar o computador, o celular, você pode utilizar microfones, vai depender muito da estrutura que você tenha na sua escola ou aquela estrutura que os alunos possam colocar na prática para desenvolver as aulas ou os projetos utilizando o podcast. Uma ideia metodológica de condução desse trabalho seria a organização dos alunos em duplas ou pequenos grupos, você disponibilizar os temas que serão abordados, separando aí os alunos em pequenos grupos em determinada turma, e você vai solicitar e auxiliar esses alunos a criar um roteiro, a produzir e gravar os podcasts. Nesse sentido, a apresentação ou produto final desse conjunto de aulas, dessa aula ou de um projeto maior, seria a apresentação do podcast no formato de áudio, onde os colegas podem socializar também os podcasts nos grupos de mensagem que eles tenham da própria turma. Esses podcasts podem ser ouvidos numa roda de conversa, você ligando aí numa caixa de som ou dando uma atenção maior para que as falas do podcast possam ser instrumentalizadas, avaliadas e que os elementos dessa cultura corporal que foram tematizados sejam realmente transformados em habilidades e competências nos estudantes, ok? Então, essa é uma dica que nós trazemos para o uso do podcast nas aulas de educação física. Se você gostou dessa dica do nosso canal e ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve agora, dá uma força para a gente e, mais importante, deixa um like nesse vídeo. Se você já usa o podcast como ferramenta pedagógica nas suas aulas, deixa o teu comentário aqui abaixo desse vídeo, ok? Um grande abraço e até a próxima!